Salve, amigos e amigas! Ontem senti vergonha, como homem, de ter um deputado tão baixo nível. Se não bastasse o Ricardo Salles, defensor do golpe e da tortura, veio o Coronel Zuco, que inclusive, em matéria anterior, relacionei esse povo que gosta de colocar patente, sabe? Todos eles são bolsonaristas e dos mais radicais. Pois é, Coronel Zuco fez piada machista e nojenta, oferecendo remédio e hambúrguer para acalmar a deputada que foi mãe recentemente. Ela foi, portanto, vítima de gordofobia e machismo na sessão desta quinta-feira na CPI do MST. A Sâmia Bonfim, que é do PSOL de São Paulo, afirmou que denunciará o caso à Procuradoria-Geral da República, por aquilo que entende ser uma violência de gênero, e que de fato é. Basta lembrar que o Nicola Chupeta também fez isso e perdeu na justiça para a vítima. Porque é da escola desse pessoal desmerecer a pessoa como argumento e não debater o assunto, que é o que realmente interessa. De acordo com a deputada Sâmia, a ironia do presidente do colegiado, Coronel Zuco, que é do Republicanos do Rio Grande do Sul, é repetida frequentemente por homens nos corredores da casa, nas redes sociais e também em sessões da CPI do MST. Só que dessa vez foi com o microfone e câmeras ligados, para desmascarar esses falsos moralistas e hipócritas nojentos. Na ocasião, o líder da Frente Nacional de Lutas, a FNL, o José Rainha, prestava depoimento. Aí a Sâmia fez o uso da palavra com o microfone desligado, de fato, fora do seu momento de fala, e ouviu esse questionamento asqueroso do colega. Pessoal, vamos até o final em homenagem a essas mulheres que não se curvam e não se deixam reprimir por esses comportamentos que envergonham os homens de verdade. Vejam a resposta dessas mulheres de coragem, as quais devemos todos, os de bem, nos orgulhar. Inclusive a própria Sâmia se emocionou em sua resposta. Por favor, veja até o fim, deixe o joinha, o like, inscreva-se e compartilha para ajudar o nosso canal na luta diária contra o mal do bolsonarismo fascista. Muito obrigado, abraço! E ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora tá nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Na condição de presidente. Na condição de presidente, o senhor olhou para a deputada Sâmia Bonfim e disse para ela eu não sou orador, deputada. Calmante e eu comer não um sou... hambúrguer. O senhor, eu tenho 3 minutos, eu vou falar. Não, membro pode fazer Eu questão vou de falar, ordem, presidente. pode falar, Carolina de Sônia, eu não sei qual é o problema com A minha senhora presença. não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membro. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membra. A senhora não é membra. A senhora não é membra. A senhora pode ser homem, pode ser mulher, a senhora não é membra. A senhora não é membro. A senhora não é membro desta comissão. Não pode fazer questão de ordem. Vamos começar, vamos avançar, presidente Zuco. Vamos lá. Bom, dada a alteração pela qual as pessoas têm se manifestado aqui no nosso grupo, certamente... Só um minutinho, relator. Vamos lá. Só um minutinho, deputada Talíria, questão de ordem. Obrigada. Qual é o artigo, deputada? Vou falar. Questão de... O que o senhor fez? O senhor se dirigiu à deputada Sâmia Bonfim e disse para ela procurar um hambúrguer. O senhor se dirigiu a nós duas e falou para que procurássemos um remédio. O senhor é presidente de uma CPI. Deixa ela falar, por favor. Vamos deixar a deputada falar. O senhor é presidente de uma CPI. O senhor não tem vergonha de envergonhar o parlamento brasileiro e atacar mulheres eleitas? Ih, já vitimizou. Essa casa, o senhor cale a sua boca, porque eu estou no meu tempo. É inadmissível que numa comissão parlamentar de inquérito, deputadas eleitas sejam atacadas por qualquer deputado, em especial pelo presidente dessa casa, pelo presidente dessa comissão. A gente está aqui
defendendo a justa luta por reforma agrária, enquanto vocês estão defendendo criminalizar movimento social e liderança de movimento social. E ao defender a luta pela reforma agrária num país marcado pela concentração fundiária, porque para isso fomos eleitas, e olha que honra que os sem terra, os sem teto nos apoiem, muito melhor do que ser apoiado por representantes do garimpo legal, por grileiros, por aqueles que querem exportar madeira ilegal, porque nós temos lado, nosso lado é o lado daqueles que estão lutando por dignidade, daqueles que sabem que a mãe de todas as reformas é a reforma agrária, sabem que pra gente Ela já não está mais fazendo questão de ordem, ela está fazendo discurso. A senhora fique no seu lugar porque eu estou falando. E por isso, porque nós não somos perseguidos pela PF. Não somos perseguidos pela PF por possíveis crimes, mas defendemos a reforma agrária. É por isso que este presidente misógino, machista e investigado pela PGR tenta atacar a nós deputadas. Mas nós seguimos do lado certo da história. O lado certo da história é o lado da luta pela reforma agrária, da luta pela democratização do acesso à terra. Notícias que estampam os jornais de hoje sobre essa CPI é sobre o show de misoginia que aconteceu desde o início. Não é sobre outra coisa, é sobre o show de misoginia. E não poderia ser diferente, porque o povo brasileiro não concorda com isso. Sobretudo as mulheres brasileiras. E é para elas que eu quero começar falando. Nunca calem a boca. Nunca se intimidem. Nunca abaixem a cabeça para machista nenhum. Eu espero, Fernanda, Talíria e tantas outras, que o papel que nós estamos cumprindo aqui, além de político, seja pedagógico para milhares de mulheres brasileiras que acompanham a nossa CPI. Dizer também que eu sei muito bem por que fazem isso. Porque querem nos intimidar. Porque querem nos fazer retroceder. Mas eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar do lado oposto dessa gente que está aqui nessa CPI. De gente que passou os últimos 4 anos rindo de quem estava morrendo na UTI por Covid-19. De gente que é financiado pelo trabalho escravo. De gente que é financiado por grileiro, por madeireiro. De gente que tenta cometer um golpe de Estado no nosso país. Eu tenho muito orgulho. E também tenho orgulho do papel que eu estou cumprindo nessa CPI, modéstia à parte. Eu estou muito consciente do papel que eu estou cumprindo aqui e vou até o fim. Também quero dizer que eu tenho muito orgulho de cada um dos votos que eu recebi nessa eleição, porque nenhum foi com nenhum centavo de orçamento secreto, ao contrário de uns e outros. Segundo, porque ao contrário do presidente da CPI, do relator da CPI e de vários dos membros aqui, eu não respondo e nunca respondi a nenhum processo e a nenhum inquérito. E também porque eu tenho orgulho de cada sentado, acampado, trabalhador, feminista, lésbica, gay, travesti, transexual desse país que votou em mim, porque foi um voto consciente ou um voto ideológico. E também porque foi um voto consciente de que era necessário, além de derrotar o Bolsonaro, construir uma bancada que seguisse enfrentando um bolsonarismo na Câmara de Deputados. E é isso que eu vou fazer nessa minha legislatura. Também quero dizer que não há crime nenhum em ter voto de acampado, de assentado, a não ser que seja voto que utilizou da máquina pública para ser requisitado. Aliás, há, nesse momento, um inquérito movido pelo Ministério Público Federal contra o senhor Jair Messias Bolsonaro, por ele ter utilizado os dados de assentados do INCRA, que seriam dados que deveriam ser usados pelo governo para promover a reforma agrária e políticas voltadas para a reforma agrária. Ele utilizou esses dados para pedir voto. Era um vídeo que se dirigia aos assentados, dizendo que ia dar titulação, e o tempo todo aparecia 22, ali, piscando. Responde também por esse, além de tantos outros crimes na justiça. Isso sim é crime. Ele está respondendo por isso. Agora, ter voto de lutador, de militante, não é crime. E eu tenho muito orgulho de ter sido a 3ª deputada mais votada do Pontal do Paranapanema. Eu nasci no Pontal do Paranapanema. E agora eu quero falar sobre ele. Primeiro, saudar aquelas mulheres incríveis
dos acampamentos Nelson Mandela e Miriam Farias, que responderam à altura ao relator dessa CPI, que achou que ia chegar lá intimidando todo mundo. Todo mundo viu os vídeos, circulou nas redes sociais, circulou na imprensa. Ele achou o quê? Porque é pobre, porque é mulher, porque acampada elas iam abaixar a cabeça? Sinto muito. Quem o senhor Ricardo Salles pensa que ele é? Ele acha que porque ele foi ministro do Bolsonaro, a mulherada vai ficar em silêncio, com os absurdos que ele faz. Não, não vai ficar. Aliás, eu queria também falar do Pontal do Paranapanema, porque eu nasci lá, minha família ainda mora lá, e infelizmente é uma região com muita desigualdade social. Tem muito latifundiário, muito. É uma das regiões do Brasil que mais tem latifundiário. Quando você viaja no estado de São Paulo, chegando para o Pontal, você vê. É terra, muita terra improdutiva, muita, a perder de vista. Mas, ao mesmo tempo, também é uma das regiões do país que mais tem número de assentamentos, fruto da luta do MST da década de 90. E esses assentamentos geram renda, geram progresso para o Pontal do Paranapanema. Tem banco, tem comércio, tem vida econômica, tem vida social por conta da política de reforma agrária. O Pontal do Paranapanema seria muito pior economicamente não fosse a luta do MST. Isso não é melhor também por causa do papel dos latifundiários, que se aliam com políticos locais para manter a desigualdade e a miséria de boa parte daquele povo. E é por isso que a luta precisa seguir. Por isso que o que faz a FNL, o MST e tantos outros movimentos sociais é necessário para enfrentar esses que acham que o povo merece viver na miséria. Não merece viver na miséria, não vai viver na miséria e vai seguir lutando até o fim para que esse estado de coisas mude. Obrigada.